grandezas elétricas. Bom, vou falar das 4 grandezas elétricas que nós temos: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Vou começar falando sobre tensão elétrica. Bom, qual que é a definição de tensão elétrica? Tensão elétrica é aquela força capaz de impulsionar os elétrons através do condutor. Na aula passada eu falei que os elétrons ficam movimentando de forma desordenada. Para que eles ficam ordenados, ou seja, movimentam todos na mesma direção, precisa da ação de uma força. E essa força é a tensão elétrica. A unidade de medida é volts. Símbolo de unidade de medida, letra V, de volts. Então, se tiver em algum equipamento 127 V ou 220 V, significa que a tensão nominal daquele equipamento é 127 volts ou 220 volts. Símbolo para efeito de cálculo: algumas literaturas utilizam a letra U, outros a letra E e outros a letra V. O instrumento é o voltímetro. Bom, para utilizar o voltímetro, a escala do instrumento que devemos colocar tem escala DCV, volts e corrente direta, ou vai ter um V com a linha linear e tracejada embaixo, que de corrente contínua. Corrente contínua no caso de pilha, bateria, circuito eletrônico, certo? E ACV, volts e corrente alternada, ou vai ter um V com tio. Esse tio é da onda senoidal. No caso, toda energia que vem de geradores é corrente alternada, tensão em corrente alternada. Todas as tomadas da sua casa é tensão em corrente alternada. Qual o cuidado que você deve ter ao usar esse instrumento? Sempre iniciar a leitura da maior escala do instrumento. Por exemplo, imaginemos que o instrumento tem escala de 750 volts e outra escala de 200 volts. Você vai iniciar a leitura de uma tomada, fazer a medição. Qual a escala que você coloca? Coloca na maior, 750. Você não sabe se sua rede é 220 ou 380 volts. Sempre inicia então a leitura da maior escala e passa para uma menor, se caso aquela leitura for menor do que o indicado no seu instrumento. Por exemplo, fez a primeira leitura, deu 127 volts. A próxima escala do instrumento for 200, você coloca em 200 para ter uma melhor precisão da sua leitura. Beleza? Imaginamos aqui então um circuito. Tem uma lâmpada, uma fonte de alimentação, que é a tomada, e vou colocar meu instrumento. Coloque em paralelo, uma ponta de pau de um lado e a outra do outro. Ele vai medir essa diferença de potencial e vai marcar no visor do meu instrumento. Então é ligado em paralelo com a fonte de alimentação. Bom, vamos falar agora sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons que percorre o condutor de forma ordenada. Ou seja, tem uns elétrons movimentando tudo bagunçado, cada um em uma direção. Para que eles fiquem ordenados, precisa de uma força, a tensão elétrica. E esse movimento ordenado dos elétrons que percorre o condutor, esse é o fenômeno de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o fluxo de elétrons que percorre o condutor de forma ordenada. Ou seja, a corrente elétrica que vai realizar algum tipo de trabalho. São esses elétrons. A unidade de medida ampere. Símbolo de unidade de medida, letra A. Por exemplo, tiver um equipamento, tiver escrito 2A, significa que a corrente nominal daquele equipamento é 2 amperes. Símbolo para efeito de cálculo, letra I. O instrumento utilizado para medir a corrente elétrica é o amperímetro e também é utilizado o alicate amperímetro. O amperímetro a gente coloca na escala ACA, amperes e corrente alternada, ou vai ter um A com esse tio, que é onda senoidal. Para medir corrente elétrica do circuito é necessário que algum equipamento esteja ligado, ou seja, consumindo energia do circuito. Porque se não tiver nada ligado, os elétrons não vão estar circulando, não tem como você medir. Já ao contrário da tensão, é só você colocar ali o instrumento e você mede a tensão elétrica. A corrente, algum equipamento tem que estar ligado, não esqueça disso. E sempre inicie a leitura pela maior escala do instrumento. Tem um exemplo aqui, coloquei um circuito, liguei uma lâmpada na tomada, a lâmpada está acesa, está medindo a corrente elétrica. E ele tem que ser ligado em série, ao contrário do voltímetro. O voltímetro é ligado em paralelo, o amperímetro é ligado em série, ou seja, você tem que interromper o circuito, passar por dentro do equipamento, fazer a leitura e continuar o circuito. Para não ocorrer isso, eu tenho um alicate amperímetro. Já o alicate amperímetro, basta eu abraçar o condutor, ou um condutor aqui, ou esse condutor, nunca os dois ao mesmo tempo. Como que faz essa leitura do alicate amperímetro? Toda vez que circula uma corrente elétrica no condutor, ao redor do condutor cria-se um campo magnético. Na realidade, ele faz essa leitura do campo magnético e converte em corrente elétrica.
Se eu colocar nos dois ao mesmo tempo, a corrente que vai é a mesma que volta. Um campo magnético anula o outro, vai dar zero. Então, ou vai ser em um condutor ou no outro condutor. Basta realmente abraçar do jeito que está na figura. Resistência elétrica. Bom, esquece a palavra elétrica. Resistência. Resistência tem a ver com o quê? Resistir. Tem a ver com dificuldade. No caso, voltando à palavra elétrica. Resistência elétrica. Quem que percorre o condutor? Não são os elétrons? Então, resistência elétrica é o quê? É a dificuldade que os elétrons vão ter para realizar trabalho. É a dificuldade que eles vão ter para percorrer o condutor. Tem um desenho aqui simbolizando, imaginando que sejam os elétrons, ou seja, a corrente elétrica, a tensão que está empurrando. A resistência está, ou seja, dificultando a passagem dos elétrons. Então isso que é resistência elétrica, é a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho, a dificuldade que eles têm para percorrer o condutor. A unidade de medida, ohms. Símbolo de unidade de medida, letra grega, ômega, parece uma ferradura. O símbolo para efeito de cálculo, letra R. O instrumento é o ohmímetro. Para medir a resistência elétrica, não podemos ligar o instrumento em um circuito energizado, ou seja, se estiver ligado na corrente elétrica, na tensão, certo? Na tomada, não ligue seu ohmímetro. Por quê? Na hora você vai danificar seu instrumento. Então, nunca ligue o seu instrumento em um circuito energizado. Por quê? Pois o mesmo possui sua própria fonte de alimentação, no caso uma pilha ou bateria interna dele. Como que ele faz a leitura então? No caso um termostato, uma resistência de um chuveiro, tal instrumento ali, sem energia, você simplesmente vai colocar uma ponte de prova de um lado e do outro, ele vai circular a corrente elétrica e verificar a dificuldade que teve para circular essa corrente. Então ele tem sua própria fonte de alimentação. Você não pode ligar o instrumento no circuito energizado. A escala do instrumento vai ter uma letra grega ômega ou escrito ohms. A próxima aqui é a potência elétrica. Bom, falamos de tensão, corrente e resistência. O que é potência elétrica? É o trabalho que os elétrons realizam em intervalo de tempo. Ou seja, para ter potência elétrica, eu preciso de tensão e corrente elétrica. A unidade de medida é watts. Símbolo de unidade de medida, letra W. Símbolo para efeito de cálculo, letra P. O instrumento é o watímetro. Potência, né, tensão vezes corrente. Pois então, para medir tensão elétrica, potência elétrica, eu preciso de um voltímetro e um amperímetro. E parte é ligada em série e parte em paralelo. Está aqui, ó. O instrumento está aqui. A leitura é dada em W ou watts. O watímetro é composto por um amperímetro e um voltímetro. Por isso, parte é ligada em série e parte em paralelo. Por isso que P é igual a U, que é tensão, vezes I, que é a corrente elétrica. Está ligado aqui, parte em série e parte em paralelo. Está dando um resultado da potência elétrica. Aqui eu tenho um exemplo. Imagina medir a tensão elétrica 100 volts e medir a corrente elétrica 0,5 amperes. Qual vai ser a potência? 100 vezes 0,5, 50 watts. Nesse outro caso, eu peguei outra lâmpada. Coloquei uma lâmpada, opa, brilhou mais. A tensão é a mesma, 100 volts. A tensão, a corrente elétrica dobrou. A outra era 0,5, agora é 1 amperes. Ou seja, consumiu mais corrente. Por isso, que ela teve uma intensidade maior. Aqui vai ser o quê? 100 vezes 1, 100 watts. Essa daqui já era 50 watts. A primeira lâmpada possui maior resistência. Resistência é o quê? A dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho. Maior resistência, menor a corrente elétrica, menor o trabalho. Então, podemos falar que a primeira lâmpada possui maior valor de resistência. P é igual a U vezes I. Então, P vai ser igual a 100 vezes 0,5. P é igual a 50 watts. Já a segunda lâmpada possui menor valor de resistência, ou seja, deixou passar mais corrente elétrica. P é igual a U vezes I. Vai ser 100 vezes 1. P é igual a 100 watts. Então, podemos concluir, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente elétrica e maior o trabalho, ou seja, maior vai ser a potência elétrica. Bom, então toda carga possui um valor de resistência elétrica. Qualquer equipamento, seja chuveiro de sua casa, a lâmpada, um rádio, um ar-condicionado, por quê? Tem que ter, todo aparelho consumidor tem que ter um valor de resistência elétrica para limitar o valor da corrente elétrica. Todas as cargas possuem um valor de resistência elétrica, seja uma lâmpada, um chuveiro, um ar-condicionado, uma geladeira, por quê? Esse equipamento, com esse valor de resistência, que vai limitar o valor da corrente elétrica. Então, todos os equipamentos têm um valor de resistência elétrica.
Agora eu vou fazer uma analogia e comparar a parte hidráulica com a parte elétrica, que é muito comum a pessoa confundir. E realmente é difícil, porque nós não enxergamos os elétrons. Vou comparar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas estamos dizendo que tem duas caixas d'água. Uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia. O que acontece se eu abrir esse registro aqui? Com certeza você respondeu que a água vai passar para o outro lado. Como você pode ter tanta certeza disso? Porque existe uma pressão que exerce essa água para baixo, pressão da atmosfera, não é isso? E essa água aqui, essa caixa d'água está vazia, não tem água desse lado. Então se eu abrir, realmente vai passar para o outro lado. Na realidade, por que passou? Porque existe uma diferença de potencial entre um ponto e outro. E a mesma coisa com a parte elétrica. Para os elétrons circular, tem que ter uma diferença de potencial entre um ponto e outro. No caso, a gente fala positivo e negativo, circuito eletrônico, corrente contínua, ou corrente alternada, fase e neutro. Uma com potencial alto seria a fase, caixa d'água cheia. E outra com potencial baixo, caixa d'água vazia, seria o neutro. Se caso se igualar, não há mais nível, ou seja, não vai circular. Então sempre para circular tem que ter uma diferença de potencial entre um ponto e outro. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima.